que leva uma pessoa a sentir-se preenchida? Focar-se em alguma coisa. Por isso, eu vou-te apresentar o Heath Ledger, que foi um ator australiano que teve o sonho de ser ator. Ele começou por baixo, até conseguir chegar aos maiores palcos de Sydney, na Austrália. Mas ele queria mais. Então ele pegou nas suas coisas e foi para Los Angeles com a namorada à procura de uma oportunidade em Hollywood. O Ledger começou a frequentar audições e passou a trabalhar com os agentes que acreditavam no potencial. O desempenho dele em Roar e em filmes australianos como Black Rock chamaram a atenção de produtores nos Estados Unidos, o que lhe abriu algumas portas. Fez alguns filmes e foi com 10 coisas que odeio em ti, principalmente, que ele ficou mais famoso, o que lhe deu uma ponte para fazer o Joker. Ou seja, o Heath Ledger, no começo, começou a fazer atuações na sua cidade e decidiu então fazer uns trabalhos para Sydney, para ver se conseguia ter mais oportunidades. Com esses trabalhos feitos, ele decidiu arriscar para Hollywood e apresentou para produtores esses trabalhos, naquela de tentar conseguir ter uma oportunidade. E então hoje vamos mergulhar numa das atuações mais icónicas da história do cinema, a atuação dele inesquecível em Joker, no filme O Cavaleiro das Trevas. Vamos explorar como o ator se preparou para este papel, as técnicas que utilizou, as inspirações que buscou e o impacto que essa performance teve, tanto na sua carreira no mundo do cinema e a nível pessoal. Por isso fica comigo para descobrir os bastidores desta incrível transformação. O Heath Ledger era conhecido pela sua dedicação total nos papéis que interpretava, mas com o Joker ele levou isso a um nível completamente novo. Quando foi escalado por Christopher Nolan, muitos fãs ficaram céticos, porque ele fazia antigamente filmes de romance, assim, meio de comédia, como por exemplo O Segredo de Brokeback Mountain, mas o Ledger queria provar que era capaz de algo verdadeiramente único e desafiador. E o Joker não era apenas um vilão, ele é uma personificação do caos, um agente de anarquia, e Ledger sabia que precisava criar algo diferente de tudo o que já havia sido feito. A abordagem dele para o papel começou com uma decisão radical. Ele isolou-se do mundo por semanas para explorar a mente perturbadora da personagem. Mas como é que ele fez isso? O Ledger, para vocês terem noção, trancou-se num quarto de hotel em Londres por 6 semanas. Durante esse período, ele cortou ao máximo o contacto com o mundo exterior, dedicando-se exclusivamente a entrar na mentalidade do Joker. Ele até escreveu um diário enquanto estava lá, que se tornou até uma relíquia da sua preparação. O diário do Ledger era cheio de reflexões sombrias e ideias caóticas. Ele enchia as páginas com frases desconectas, pensamentos sobre o caráter do Joker, como ele via o mundo e a obsessão dele por anarquia. Há relatos de que o diário incluía referências a eventos históricos violentos, piadas mórbidas e imagens perturbadoras, o que reflete a personalidade psicótica do personagem. Se há uma coisa importante no Joker, é o riso que ele tem, e aqui não foi diferente. Ledger passou semanas a experimentar diferentes tons e estilos até encontrar o riso perfeito. Ele queria algo que fosse ao mesmo tempo desconfortável e cativante, um som que revelasse a insanidade do personagem. Além disso, ele trabalhou na criação de uma voz única para o Joker, diferenciando-se completamente das interpretações anteriores, como as do Jack Nicholson ou do César Romero. O Ledger optou por um tom rouco, como se fosse um zumbido, que parecia estar sempre à beira do sarcasmo ou da ameaça. I know why you choose to have your little group therapy sessions in broad daylight. I know why you're afraid to go out at night. The Batman. O Heath Ledger não criou o Joker do zero. Ele buscou inspirações em várias fontes, tanto dentro quanto fora do mundo do cinema. Uma das suas principais influências foi o filme Laranja Mecânica, do Stanley Kubrick. O Ledger citou a interpretação de Malcolm McDowell, como Alex Delarge, como uma referência para o comportamento imprevisível do maníaco do Joker. Ele também leu várias histórias em banda desenhada do Batman, especialmente A Piada Mortal, de Alan Moore. Essa banda desenhada é considerada uma das explorações mais profundas da psicologia do Joker. Foi por isso que o Ledger a estudou. Então, ele usou-a para entender as motivações por trás do vilão. Só que, em vez de copiar diretamente as referências,
ele usou-as como um ponto de partida para criar algo único, para criar o Joker. Ok, o Heath Ledger preparou-se durante muito tempo para esta personagem e finalmente chegaram os dias das filmagens. Quando as filmagens começaram, o Ledger já estava completamente imerso no papel. Como eu já disse, ele era daquele tipo de pessoa que costumava ficar na personagem, mesmo quando as câmaras não estavam ligadas. Que é uma técnica comum entre atores que adotam um método de atuação. Temos os exemplos do Roberto De Niro, também temos o exemplo do Joaquin Phoenix, do Joker, e acredito eu, parece-me óbvio que por causa disso, ele conseguiu manter a intensidade do Joker durante todo o processo. Uma cena memorável desse filme é a cena do interrogatório entre o Batman e o Joker, por exemplo, em que o Ledger colaborou diretamente com Christian Bale, que era o Batman, para garantir que a tensão fosse real. O Christian Bale revelou mais tarde que sentiu a energia caótica do Ledger durante essas gravações. Ledger, who, oh my God, what a performance, what a pleasure to have gotten to work with him, and just to see him, and how much he put himself into the Joker. And I was watching it going, yeah, this is absolutely fantastic. Are we in trouble here? Of when Chris and I first sat down, we said, the problem with Batman is that the villains are always more interesting. Right? And so Batman actually, he's very close to being a villain himself. So let's never let him become dull by comparison. And unfortunately, I was sitting there going, I'm feeling a little bit dull by comparison because Heath is just like killing this. And but I'm so proud of that film. I love it. The Dark Knight is absolutely extraordinary. Ledger também trabalhou de perto com uma equipa de maquilhagem para desenvolver o visual do Joker. Ele sugeriu que a maquilhagem parecesse aplicada pela própria personagem, ou seja, com imperfeições que reforçassem a ideia de que o Joker não se importava com a aparência tradicional. O filme estava feito, e a atuação do Heath Ledger como o Joker foi um marco para a história do cinema. Ele não apenas redefiniu o padrão para vilões em filmes de super-heróis, mas também mostrou a profundidade que um ator pode trazer a uma personagem tão complexa. Mas infelizmente, Ledger faleceu tragicamente antes do lançamento do filme, mas o trabalho dele foi reconhecido com um Oscar, mais tarde, de melhor ator coadjuvante em 2009. E ele foi recebido desta maneira. And the Oscar goes to Heath Ledger in The Dark Knight. Taking this for you, 'cause I wanna feel like I'm supposed to. I could disappear, but this is what makes me feel so real. Muitos consideram o Joker do Heath Ledger como a melhor versão da personagem, como por exemplo eu. E eu adoro, para mim é o meu Joker favorito. Ou seja, é uma combinação de caos, carisma e insanidade que será lembrado para sempre. O Heath Ledger sacrificou muito para criar um dos vilões mais icónicos de cinema, como podem ter visto. E a sua dedicação é um testemunho da sua paixão pela arte de atuar. Ele deixou-nos uma atuação memorável, que continua a ressoar mesmo anos após o seu falecimento. Mas eu quero saber a tua opinião. O que é que tu achaste do Joker do Heath Ledger? É o teu favorito? Deixa aí nos comentários a tua opinião. Também podes deixar sugestões para vídeo e não te esqueças de deixar o like e inscrever-te no canal, tá bem? Muito obrigado e até à próxima.